Olá, então, provavelmente você caiu de paraquedas aí, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, por que tem gente falando de astrologia tradicional na tua frente, mas justamente esse é o lugar onde tu vai ter pelo menos o básico, o introdutório, para tu compreender o que é de fato astrologia, longe do que tu já conhece, longe do que tu já tem de concepção prévia, entende? Então, esse é o plano, tá? Vamos partir para o que é astrologia de verdade. Antes de mais nada, eu gostaria de que tu entendesse da minha abordagem, certo? Eu vou te perguntar, o que é a ciência? Eu faço essa pergunta. Há um tempo atrás, eu fiz uma cadeira aqui na universidade onde eu tô, que é metodologia da ciência. Teoria e metodologia da ciência. Nessa cadeira, a gente descobriu que a ciência, ela trata dos próprios fenômenos. E ela se esmiucia em adquirir conhecimento através da análise e do estudo dos fenômenos. Entende? Onde a filosofia transcende os fenômenos, está acima disso, deles, de qualquer ordem fenomenológica nesse sentido. Bom, então, dado que ciência existe esse componente em que tu pode analisar os fenômenos, eu fui atrás dos fenômenos que dizem respeito ao universo astrológico, que seriam as configurações planetárias que tem em determinado objeto que tu está olhando de maneira astrológica. Então, basicamente, o que acontece para um mapa natal, nesse caso, é que as configurações planetárias, seja todas elas, e também as configurações matemáticas dentro de todo o mapa, vão descrever aspectos de vida, com a precisão de que ela está apresentando. Então, observe, na verdade, o intuito. Se tu desconfia da veracidade, por que tu não vai lá e testa? Tá entendendo? Por que tu não põe à prova? Abre um manual, abre um pergaminho, abre um livro tradicional, abre um mapa devidamente retificado, devidamente posto e compara e vê se faz sentido ou se não faz sentido. Este é o ponto. E esta foi a minha primeira intenção e foi assim que eu comecei no universo da astrologia. E bom, alguns conceitos de astrologia tradicional a gente pode descrever que ela é teórica, sistemática, ela faz uso da cosmologia tradicional e sempre há a utilização de codificadores simbólicos. Ela é uma arte simbólica, uma ciência simbólica. Ela vai usar Saturno, não encarando Saturno enquanto um planeta gravitacional da física contemporânea e tudo mais. Não. O Saturno ele é um planeta, sim, mas ele é um codificador simbólico de diversas coisas. N coisas que eu não estou entrando no ponto teórico aqui. Eu estou tratando sobre a própria natureza da astrologia. E ela tem mais de 5.000 anos de tradição, atestada, comprovada, que passou gerações e gerações sendo aperfeiçoada. Por exemplo, dá um exemplo de alguns teóricos, de alguns astrólogos, de alguns filósofos no assunto. Al-Biruni, o Firmicum Materno, William Lilly, Abu Mashar, tem uma infinidade de astrólogos tradicionais. E o que se destaca de diferença da astrologia moderna? A astrologia moderna, que é aquilo que tu acredita que é astrologia, está errada. Ela é equivocada. Ela não corresponde à astrologia verdadeira. É isso que eu quero dizer. A astrologia moderna ela surgiu em um período onde teve aquele boom do esoterismo, do ocultismo, e muitos dos astrólogos tradicionais também estavam tendo conversas e contato com a academia, com universidade, com o corpo institucional acadêmico formal, tentando uma inserção da astrologia tradicional dentro de lá. Então, muitas coisas eles tiveram que adaptar, não conseguiram e acabaram de lado. E muitos oportunistas e muitas pessoas que não entendiam a astrologia incorporavam os ideais espiritualistas da época e atribuíam à astrologia. Com o passar do tempo, a revolução New Age também veio e muito do que ficou da astrologia tradicional não teve muita proeminência, mas essa astrologia moderna que se desenvolveu anteriormente foi adaptada, foi cooptada, na verdade, pelos New Age, pelo pessoal da contracultura, New Age e tudo mais. Então, o que ela acaba sendo hoje em dia? Uma astrologia muito psicologista, tudo é aspecto psicológico na tua vida, o que é equivocado do ponto de vista da astrologia tradicional, e ela é subjetivista, tudo entende? Tudo tem um teor subjetivo de que eu estou vendo que é isso aí, estou sentindo, é uma coisa espiritualista até, que é diferente de espiritual, e isso é outra coisa, isso é outro assunto. E ela não tem um embasamento teórico rigoroso, tem
autores de astrologia moderna, mas eles são baseados nesse próprio ethos, nesse próprio contexto que eles mesmos criaram, que eles mesmos desenvolveram a partir do que remanesceu da astrologia moderna naquele período. E a astrologia tradicional não encontrou um espaço muito bem inserido hierarquicamente, né, na sociedade. Tanto que só agora tu tá entendendo o que eu tô te dizendo. Como a tradição ela se perdeu para nós. Como também papéis de diversas instituições, de diversos agentes políticos, religiosos e acadêmicos fizeram todo esse cenário que a gente se encontra hoje em dia. Correto? Então, depois de ter tido um panorama de como funciona a astrologia tradicional, o que é astrologia moderna, qual que é a diferença e tudo mais, eu faço a pergunta: uma ciência, ela precisa explicar todos os porquês dela? Entende? Se ela precisa explicar todos os porquês dela, muita ciência vai ter que ser questionada. Porque nem toda ciência consegue explicar os porquês de tudo. O que ela faz? Explica os fenômenos. Então, a astrologia, usando de maneira científica, a gente pode ver como existem pelo menos duas alternativas e outras podem surgir, claro, porque os fenômenos são explicados de tal forma que a gente pode entender por causalidade. O maior move o menor, isso São Tomás de Aquino nos disse. Então seria, basicamente, Deus movendo a esfera hipersaturnina, hiper acima de Saturno, depois Saturno, depois as demais esferas, culminando numa única ação do motor só. Uma única ação. Isso para todas as coisas, todas as instâncias, em todo o tempo. Isso é causalidade, entende? Isso é causalidade. Ah, mas meu Deus, eu tenho uma coisa muito tenebrosa no meu mapa. Isso já estava acontecendo há muito tempo. Tudo isso culminou a acontecer. Isso é uma das hipóteses, né? Que os astrólogos não conhecem. Eu estou dizendo, isso é uma opinião minha. Nos comentários podem xingar à vontade. Agora, existe a correlação, que é a mais sensata, né? De tu pensar. A correlação é que há uma relação, há correspondência. A coisa que tá aqui é correspondente, é relacional ali. Pode não ser causal, pode o que tá lá não causar o que tá aqui, mas pode ser relacional, mas há a relação. E essa relação ela pode ser simbólica ou estatística. Desprova? Não desprova. Comprova? Muito perto de. Vamos partir agora para um exemplo prático. Pessoal, esse aqui é o mapa do Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Quando a gente olha um mapa, isso vocês vão entender depois porque eu vou explicar astrologia mesmo, na teoria bruta. A gente olha para os ângulos, primeiramente. A gente olha para o ascendente, um dos ângulos mais importantes que tem, se não o mais importante. O ascendente é o ângulo mais importante. A gente olha para o ascendente do Donald Trump e a gente vê a ascendência em Leão. O signo de Leão estava subindo aqui. E o ascendente estava batendo no signo de Leão. Na astrologia a gente tem regência dos signos. Tem planeta que manda, que é dono de signos. Então, quem que é dono? Quem que manda em Leão? O Sol. Exatamente. Então, a gente leu essa questão. Ascendente do Donald Trump é Leão. Vamos ver o que a teoria fala de ascendente em Leão. Este aqui é um exemplo do Al-Biruni, certo? Se Leão ascendeu, o nativo será corajoso, nobre, generoso, altivo, dominador, terá corpo forte, peito largo, anda firme, rosto imponente, cabelos espessos, terá o coração firme, a inclinação ao comando, inclina-se à arrogância se mal disposto, está sujeito a febres e afecções do coração. Ok, vamos lá, vamos destrinchar isso pelo amor de Deus. Al-Biruni, um árabe do século X, escreveu isso. Entende? A gente tem que entender um pouco do contexto para a gente não aplicar anacronismo, certo? Então a gente tem que considerar, por exemplo, o que ele quer dizer com nobre, o que ele quer dizer com dominador. Aqui, nesse trecho dele, não tem muito oportunidade de a gente cometer anacronismo, porque nobreza é uma coisa muito abrangente. A pessoa pode ser nobre, não ser um rei, mas dependendo, ela pode ser um rei porque está dizendo que é nobre. Tem que entender muito bem o que é isso. Nobre, nesse caso, o que ele estaria vendo naquela época seria pessoas da elite daquela época. Pessoas na nobreza daquela época. Tá entendendo? A nobreza como uma classe hoje em dia não existe. Existe, mas não é relevante. Tá entendendo? Não é algo que a gente deva utilizar. Mas esse Trump, analogicamente, ele é nobre. Tá entendendo? Agora eu quero que vocês prestem atenção. Ele é corajoso, o Trump? Quer dizer, ele tem coragem? Porque não se resume, né? Só o ascendente não se resume a pessoa. Ele tem nobreza? Ele é generoso? Ele é altivo? Ele é dominador? Vocês já viram ele no serviço dele de desenvolvimento imobiliário? Vocês já viram como que ele trabalha no desenvolvimento imobiliário? Vocês já viram como que ele trabalha na política? Vocês já viram como que ele faz política? Ele é dominador ou não é? Tem corpo forte? Tem mais de 70 anos? Tem peito largo? Ele anda firme? Tem rosto imponente? Olha isso aí.
Tem rosto imponente? Não tem. Enfim, quando a gente olha o ascendente, a gente olha pro regente do ascendente. Vocês viram que era o Sol. Vamos olhar pro Sol dele. O Sol dele tá em Gêmeos na casa 11. Tá? Outro autor pra vocês verem. Vamos ver o que Sol na casa 11 quer dizer. Sol na casa 11. Vamos ver. Sol na casa 11. Por firme com materno. Quando o Sol está na 11ª casa, os nativos e seus pais são afortunados. Ocupam posições elevadas. Sua prosperidade aumenta com o tempo. A boa sorte é ainda maior se Júpiter estiver com o Sol ou em aspecto de trígono com ele. Vamos parar por aqui, tá? Vamos parar por aqui. Vamos lá, o que está dizendo aqui? O Sol está na 11ª casa, os nativos e seus pais são afortunados. Da onde que vem a herança dele? Da onde que vem o trabalho dele? Como que ele construiu a carreira dele? Foi com o quê? Ele abriu o Império Trump? Ele fundou o Império Trump? Ele herdou o Império Trump. Tá? Claro, ele herdou algumas coisas ali, trabalhou na empresa do pai dele. Já tá dizendo aqui, pelo amor de Deus, já tá dizendo. Pelo amor de Deus, não sejamos ridículos, você já tá dizendo. Ocupam posições elevadas. Desenvolvedor imobiliário. Trabalhou com mídia. E agora presidente. Não é posição elevada, é isso? É o que isso aí? Hein? Sua prosperidade aumenta com o tempo. Ok. A boa sorte é ainda maior se Júpiter estiver com o Sol ou em aspecto de trígono com ele. Vamos parar por aí. A boa sorte ainda é maior se Júpiter estiver com o Sol ou em aspecto de trígono com ele. Vamos ver Júpiter. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não é Júpiter? O que é isso aqui? O que esse Júpiter tá fazendo com esse Sol? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Sol em trígono com Júpiter e o Sol na casa 11. Ateu. Ateu, me explica, ateu. Cadê o ateuzinho? Cadê o João da ciencinha? Hein? Me explica, ateu. Cadê a falta de lógica? Cadê a inconsistência? Cadê o viés de confirmação? Eu quero ver, cadê o viés de confirmação? Me mostra o viés de confirmação, Joãozinho da ciência. Me mostra, ateuzinho. Ateu, seu ateu. Ai, como é bom ser ateu. Tá? Me mostra aí. Quero ver. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido pelo menos de entretenimento para vocês saberem que existe muito mais coisa pra gente aprender. De que a gente aprende quando a gente entende que a gente não sabe das coisas, que a gente dá o braço a torcer, de que a gente não se bota no nosso castelinho da própria razão, quando a gente assume que tem a ignorância sobre as coisas do mundo, sobre nós mesmos, e quando a gente vai lá e põe a prova, e põe pra verdadeiramente, genuinamente querer ver a verdade nua e crua na sua cara, tá entendendo? Como a astrologia tem mostrado que existem essas regras, existe essa correspondência, ou essa causalidade, ou até outra coisa que talvez eu não tenha visto, e claro, talvez você tenha visto, que possam significar isso. Né? Claro que ainda tem uma infinidade de coisas de tratar a astrologia, só tô fazendo um pano geral, tá? Tem muita coisa pra tratar, tem muita coisa pra ver, tem muita coisa pra testar. Funciona 100%? Eu não posso te dizer isso. Da maior parte do que eu testo, funciona. Coisas assim, coisas que talvez eu não conheça, não esteja tão aprofundado, eu tenha que aprender mais. Mas seriam justificativas pra salvar a minha pele? Não, negativo. Não são justificativas, são aperfeiçoamento. Servem pra me prejudicar, pra ver a verdade de maneira mais nua e mais crua. Certo? Um abraço, onde quer que você esteja. E no próximo vídeo vamos fazer uma análise completa do Donald Trump. Hein? Olha essa thumb. Vamos fazer uma análise completa dele. Donald Trump aí, polêmico. Mas a gente olha do ponto de vista astrológico. E em outros vídeos vamos aprender técnica, ponto por ponto da técnica, explicando cada detalhe, cada coisa. E quando vê eu faço vídeo de outras coisas também, porque esse canal aqui não tem compromisso com nada. Só com a verdade. Não tem compromisso com assuntos, no caso, só com a verdade, né? Vamos fazer vídeo aí e os cambal, né? Fazer o quê? O bagulho é fazer vídeo.